é diretamente relacionado à existência de favelas, né? A existência de uma cidade informal, no momento que a gente cria barreiras para as pessoas entrarem no mercado formal de habitação. Então, hoje tem 11 milhões de pessoas no Brasil morando em favelas, né? Uma em cada 5 está na Grande São Paulo. E acho que é interessante perceber que, antigamente, tinha muito menos favela no Brasil, né? Mesmo com essa urbanização crescente. Tinha os chamados cortiços e as residências industriais. Tá? E os relatos sobre os cortiços são muito ruins, normalmente. Né? São lugares sujos. Aquela mesma história que a gente falou no início, né? Os lugares sujos, cheios de gente e tudo mais. Porque era a alternativa que as pessoas tinham à sua disposição quando chegavam nas cidades. Né? Os incorporadores faziam residências de aluguel para pessoas que estavam vindo para morar em São Paulo, por exemplo, né? E estavam vindo na cidade. E as pessoas, enfim, era um cidadão que pagava do seu bolso, né, com o seu trabalho, e ele tinha a condição de ascender, né, com vários tipos de moradia diferentes ao longo do tempo. E assim, por mais que os relatos sejam assim, tu olha para uma construção dessas, de 100 anos atrás, é melhor que uma favela. Né? Que uma residência de autoconstrução, de madeira, num terreno invadido que não tem título nenhum, nenhum tipo de contrato formal. Né? Então, acho que esse é o tipo de comparação que a gente tem que começar a fazer. Isso falando da construção, né? Porque você nem está entrando no mérito da localização também, porque normalmente os... Exatamente. Só no construção física, só na tecnologia física de construção. Assim, nessa época, os planejadores, né, os governantes, eles viam assim, esses cortiços, mas isso é um problema, a gente tem que... Como não sabia como resolver, né, tem que demolir, limpar. Né, e era essa questão de limpeza, de saneamento. As primeiras favelas começaram a surgir no Rio, lá para a virada do século XVIII, XIX para o XX. E questão muito importante na história brasileira é o controle de aluguéis, na época do Getúlio Vargas. Num período inflacionista, né, aumento de preços, as pessoas começaram, os preços dos aluguéis começaram a subir, e disse, não, é um decreto que nenhum aluguel vai ser superior ao cobrado nesse período. Tá? Com os preços subindo por causa da inflação, basicamente, né, milhares de ações de despejo pelo país. As pessoas dizem, não, tudo bem, não vou mais alugar. Já que não posso aumentar o aluguel, vou ou vender isso para alguém, ou dar um outro uso para isso. Né? Então, nessa época tinha assim, o mercado informal de aluguéis, a pessoa, né, tinha o preço formal e tinha a luva que pagava mais por fora e tudo mais, para a pessoa conseguir uma casa para morar. E aí, né, os cortiços foram proibidos, né, no Brasil. E, né, a pesquisa do Nabil, que é um urbanista daqui de São Paulo, que mostra que justamente nessa época em São Paulo foi quando começou a surgir um grande número de habitações informais, né, nos primeiros anos da década de 40, ocupando, né, os migrantes que chegavam para São Paulo. Eles limpando, né, a favela. Aqui, uma obra Reforma Passos no Rio de Janeiro, né, abrindo as grandes ruas no meio dos cortiços. E assim, algumas iniciativas, né? Tem um projeto que é o Teto, que tenta ajudar essas famílias a construírem casas né, nas comunidades, que é uma solução de curto prazo. Enfim, eles fazem um trabalho muito legal, mas é uma solução de curto prazo, pequena escala. E os conjuntos habitacionais, né, que assim, a gente não tem um histórico positivo em termos desses conjuntos habitacionais. Muitos deles seguiram, né, essa ideia modernista de grandes blocos, né, grandes áreas habitacionais, que não tem comércio e serviço. Né? Tu vê que as pessoas começam a ocupar, né, os interiores desses lugares com comércios informais e começam a adaptar o seu meio, já que o projeto não é adequado. E isso, enfim, é uma experiência recente do programa Minha Casa Minha Vida,
esse é o Jardim Atlântico em Araçatuba. Eu achei essa imagem na internet, isso só residencial, né? A gente vê umas áreas rurais ao redor. E eu falei, puxa, Araçatuba, onde fica esse projeto? Então, fica na periferia de Araçatuba. Na fazenda, né? Onde a terra era uma parada. Então, esses programas, o que me preocupa desses programas é que é uma habitação quantitativa. A gente vai produzir X mil moradias, digamos, ou X milhões, não sei qual era a meta, era uma meta enorme. Só que assim, o problema não é esse, né? Não é onde as pessoas querem morar. É onde as pessoas querem morar, né? Nos endereços, né? Com acesso a trabalho, a serviços, a transporte, né? E muitos desses projetos, inclusive, deram errado, né? Umas casas abandonadas, alguns desses conjuntos tomados por tráfico. Então, a gente tem que começar a pensar em formas de incluir essas pessoas no mercado imobiliário, né, que passam pelas recomendações que a gente já falou, né, de, bom, vamos tentar produzir um estoque imobiliário maior ao longo do tempo, né, e com menos restrições para que as pessoas não dependam de programas, tá, para que as pessoas sejam, enfim, moradores da cidade, né, e não assim ter duas classes de cidadão, onde é um que depende do programa e outro que, né, que é o cidadão da cidade formal. Para isso não era melhor a gente buscar um modelo que não fosse a propriedade, para você não vincular essa questão da construção, propriedade, para que parte da solução não é mudar o comportamento quanto ao patrimonialismo? Em que sentido? Você imaginar um serviço de moradia e não a moradia como algo que você precisa ter a propriedade. Sim, que é o caso, por exemplo, do aluguel, né? É isso? Trabalhar muito mais com a linha de locação, o serviço de moradia social, sim, em contraponto a esses modelos que você imobiliza o capital público, privado, e assim que é feito o primeiro contrato gaveta, você perde 40%, 50% do valor de face daquilo que foi investido. Sim. Então, acho que a história, né, mostra que é assim, já foi assim, né? Pega os cortiços, as habitações de aluguel, São Paulo, a maioria das pessoas moravam de aluguel naquela época, né? Justamente porque não imobiliza capital, né? Não tem mais incerteza em relação à geografia, mas, e até foi um tema que eu estudei bastante recentemente, porque tem tão poucos edifícios de aluguel, né, no Brasil. E as causas são várias, né? Tem um incentivo à casa própria pelo governo, tem grandes períodos de inflação, onde a pessoa prefere uma segurança, né, do imóvel, ao invés de ter esse aluguel subindo com o tempo. Tem o fator de que muitos dos construtores, né, que hoje fazem edifícios para venda, tem já um modelo consolidado de venda e vem um risco, num momento de juro alto, para construir um projeto de aluguel que tenha, digamos, um retorno ao longo de um grande período de tempo, né? Então, enfim, é uma conjuntura de fatores que eu acho que está mudando. Acho que a gente vai ver agora, São Paulo, nos próximos anos, vários edifícios sendo lançados de aluguel, com unidades menores. E é uma realidade que já é, digamos, a regra nos Estados Unidos, nos centros urbanos, né? Por exemplo, Nova York, as pessoas que compram um imóvel normalmente são muito ricas. A maioria das pessoas que vão para lá são locatários. Então a regularização fundiária entra, enfim, olhando para o outro lado, né? Olhando assim, bom, tudo bem, a gente tem que construir mais estoque imobiliário, mas a gente também, bom, a gente tem essas 11 milhões de pessoas morando em favelas hoje, né? Não vai ser um problema que a gente vai resolver dia para noite. Isso é um problema muito sério que eu vejo no Brasil, que por mais que haja projetos de regularização fundiária no país, mais ou menos 90% das favelas estão em áreas públicas, por uma série de motivos, né? Enfim, o proprietário privado tem um incentivo maior se tem alguma ocupação, uma invasão, de ir lá e, bom, cuidado do seu terreno, né? A área pública normalmente tem menos controle sobre o território e tem muita área também, né?
Só que na Constituição diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então é muito difícil regularizar terra pública no Brasil. E no guia eu falo enfim, só uma comparação interessante de como as cidades vão crescendo, né? Então aqui é uma rocinha, uma imagem da rocinha, aqui é uma de Siena, na Itália. Se for comparar, fisicamente tem várias semelhanças, né? Aquela construção de baixa altura, super densa, com vielas, né? A experiência arquitetônica é bem parecida, que é um processo que demora, né? A rocinha, enfim, é, digamos, uma favela mais evoluída, né? Muito antiga, muita gente e com mais recursos do que outras, né? E já se vê assim uma produção de construção com reboco, né? Com pintura, que aí já começa, né, a se semelhar às cidades antigas, o que é bem interessante. Mas o projeto que a gente menciona no guia é o projeto Cantagalo, no Rio de Janeiro, que foi realizado pelo Instituto Atlântico, que é uma ONG do Rio. Essa ONG foi criada pelo economista Paulo Rabelo de Castro, que hoje é presidente do Banco Central do Brasil. Não, desculpa, do BNDES. E o que eles tentaram fazer é uma espécie de roadmap, né? Uma espécie bom, como é que a gente faz? Porque eu visitei o projeto, né? É super complexo, assim, identificar quais são as áreas, né? Muitas vezes são áreas públicas que se sobrepõem nas matrículas, tem áreas que não tem matrícula, né? Então tu não sabe nem da onde, como regularizar. Eles fizeram um mapeamento de todo o Cantagalo, né? Então tem alguns projetos de regularização que são assim, de cima para baixo, né? Bom, essa área toda aqui a gente vai regularizar, e eles fazem lá uma divisão meio arbitrária, que eles disseram não, vamos usar a estrutura que a comunidade já tem, né? E Cantagalo, assim como muitas outras comunidades, eles têm lá uma associação de moradores que tem um registro de imóveis da comunidade. É um livro, assim, eles falam, não, tal barraco foi vendido de tal pessoa para tal pessoa por tanto, e aí o que o Instituto Atlântico fez foi mapear isso, desenhar as plantas de cada um desses barracos, né, criar títulos e uma ação de coordenação junto ao poder público para trazer todos esses agentes e intitular essas pessoas, né. Infelizmente foram poucas pessoas que receberam seus títulos. É muito difícil fazer esse processo, precisa de muita vontade política para fazer isso, mas eu acho que é um processo crescente que tem que ser valorizado e incentivado. Aqui tem, enfim, algumas possíveis melhorias, né, quando as pessoas adquirem o título, né. Então é segurança de posse permanente, não é mais aquela coisa, não, mora nessa comunidade informal, só que assim, se o Estado quiser, ele vai lá dizer, não, essa área pública eu posso passar um trator aqui em cima e está tudo dentro da lei, tá? Que é o que se fez muito no Brasil, tá? com comunidades, e que geraram uma série de problemas sociais decorrentes disso, né? Então, criando o título, a pessoa tem incentivo para investir no seu imóvel, né? A cidade pode reconhecer aquilo como bairro e urbanizar aquela área, né? Aquele proprietário pode vender o imóvel, se quiser, para alguém que não é da comunidade, né? Que eu não vejo, assim, e aí eu acho que tem algumas discordâncias em quem defende tipos diferentes de regularização imobiliária, né? Tem gente que defende a regularização, mas que as pessoas não podem ser proprietárias, elas têm que ter a posse apenas. Eu defendo que elas sejam de fato proprietárias, porque eu acredito que elas sabem tomar decisões que são melhores para elas, tá? Tem gente que diz, não, mas aí se ela ganhar o título de propriedade, ela vai vender esse título e sair da comunidade. Eu digo, bom, é isso que eu faço, se eu quero me mudar de bairro, né? Por que essa pessoa não pode ter o mesmo direito que eu tenho, né, de tomar uma decisão de aonde quer morar, né?
eu acho que normalmente quem critica esse processo acho que subestima as pessoas, né? Acho que, enfim, o cara é pobre, mas, enfim, é pobre, né? Não é um idiota, né? Essa é a minha interpretação né? E daí que vem essa recomendação. Uma externalidade muito positiva da regularização é que você começa a notar o que é público também dentro dessas áreas. Né? As áreas favelizadas ou loteamentos precários, a comunidade não consegue enxergar tudo que é de todos, aquilo que é público. Muitas vezes há ainda uma apropriação por outro privado dessas áreas que poderiam ser para a população. Então, o esforço da regularização também é para revelar a área de todos. Sim. Aqui, enfim, só para terminar o assunto, uma curiosidade, que a República da Geórgia está usando o blockchain para facilitar e agilizar esse processo de titularização de terras, né? Com o auxílio do economista Hernando de Soto, que foi um dos proponentes dessa ideia de titularização de propriedade. Então, usando tecnologia semelhante usada no Bitcoin, de registrar uma série de transações digitalmente para transações imobiliárias, que aceleraria bastante o processo de transação no registro público. Finalmente, desculpa alongar, mas agora a gente